Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Olá, meus amores! Eu sou Milene Sintra e hoje eu venho apresentar para você mais um programa A Voz de Exu. Hoje eu quero falar sobre seres interdimensionais e, claro, a relação deles com a Umbanda. Eu imagino que vocês estão aí se perguntando o que significam seres interdimensionais. Extremamente curioso, não é mesmo? Pois é. E o que a Umbanda tem a ver com isso? Hoje nós vamos descobrir. Hoje eu estou aqui com uma convidada fantástica, Angélica Lira, que é espiritualista e especialista em assuntos interdimensionais. Ela fala sobre seres, ela fala sobre a vida lá fora, ela fala sobre contatos extraterrestres. E eu imagino que vocês já estão aí curiosos para conhecer essa personagem, não é mesmo? Está aqui, seja bem-vinda, Obrigada, Angélica. Milene. Como sempre, né? É tão gostoso conversar com você. Ai, meu amor, Já obrigada. no particular, imagina aqui a gente podendo dividir um pouco mais o nosso conhecimento também, né? Não é, seja muito bem-vinda ao Obrigada. programa. Eu gostaria muito que você se apresentasse para o Uhum. público e contasse um pouco da tua história. Então, eu sou a Angélica Lira e sou mais uma das pessoas que foram despertas aí já um pouquinho mais com uma idade avançada, eu diria, porque na realidade a gente passa por alguns momentos na vida, né? Olha, eu já vou te cortar. Já que nós passamos por momentos, me conta um pouco da tua história de vida, antes de chegar nesses momentos fantásticos. Ah, então, espero que sejam fantásticos, porque para mim foram, né? Mas o começo de tudo foi realmente na infância. Olha que interessante, né? Eu não tenho fotos como quando criança, quando bebê, nada. Tá. E na época que eu nasci, já tinha fotografia, já era inclusive muito mais usada a máquina fotográfica, né, Aham. colorida inclusive, do Sim. que na época que a minha irmã nasceu, que é mais velha. Porém, eu comecei a achar muito estranho depois de 2020, mais ou menos, quando eu comecei a me desenvolver na espiritualidade, eu fui buscar mapa astral, coisas do começo mesmo de espiritualidade, né? Mesas radiônicas, essas coisas, Hum. reiki, né? Eu sou mestre em reiki. Então, eu fui atrás dessas coisas e eu falei, nossa, eu vou fazer meu mapa astral. E mapa astral, o que a gente precisa? Saber a hora, Da o hora, o local local e a razão. e a razão Aham. de ter vindo para cá. Bem, eu peguei e na época, como eu fui casada 2 vezes, eu não tinha minha certidão de nascimento, né, que a gente acaba deixando para fazer um novo documento, que é a certidão de casamento, né. Tá. Então, o que é um grande erro, eu dou uma dica aqui, todo mundo, por favor, que casar, fique com a sua certidão de nascimento, porque senão você vai ter que ir no teu cartório e buscar lá Novamente. novamente, para descobrir o cartório que você foi registrado, às vezes é complicado, outra cidade. Onde você foi Eu registrada? fui registrada no Butantã, Tá. e tudo meu foi na região, eu acabei nunca saindo dali. Certo. Mas eu voltei para pegar minha certidão de nascimento, falei: "Eu quero saber, fazer meu mapa astral, tal". Aí peguei minha certidão e olhei, eu falei assim para a moça: "Ai, tá errado, dá para chamar alguém do cartório?" Ela falou assim: "Dessa época aqui não dá não, moça, porque ninguém mais está aqui, né". Que eu nasci em 69, precisava ser Tá. alguém, um escrivão da época. Falei: "Não, mas tá faltando E o que estava informação, faltando? não tem local nem hora de nascimento". Tá, tá. Aí eu perguntei para ela: "Isso é comum?" Ela falou: "Nunca vi isso acontecer, é a primeira vez". Realmente estranho, você não conseguiu fazer seu mapa astral? Não, não. Eu chutei ali uma Hã. hora, eu falei assim: "Eu vou chutar", e o mais, interessante da história é que, durante toda a minha vida, eu perguntava para minha mãe onde eu tinha nascido, e esse local mudava.
frequentemente. A tua mãe mudava o discurso O quando você discurso. perguntava onde você nasceu? Ela Exato. sabia a hora, mudava também? Mudava também. Que Não interessante. sabia. E eu perguntava de fotos, porque tinha muitas fotos da minha irmã, que é mais velha que eu. Foto num carrinho, minha irmã no berço, tinha um monte de coisa. E eu? Eu só tinha foto a partir de 1 ano de idade, só. Aí eu me vi ali numa foto. E daí mas o interessante era a questão do nascimento mesmo, que eu falava: "Gente, eu quero muito saber". Fui atrás então da família, o grupo da família, né, o famoso grupo da família. Tá. Minha madrinha, que me batizou, eu perguntei para ela: "Tia, onde que eu nasci, né, que horas eu nasci?". "Ai, Anjinha", que eles me chamam de Anjinha. "Anjinha, você era tão bonitinha". Eu falava assim: "Gente, parece que ela não ouviu o que eu tô falando". Eu achava estranho a reação das pessoas, parecia que uma frase ficava em Você chegou a se perguntar se foi adotada? cheguei, mas eu sou a Hã, cara da minha mãe, a cara. Se pegar uma foto da minha mãe, hã. eu sou ela. Tá. Então eu falei assim: "Essa tá descartada", né. E e também por causa do sangue, né, do tipo sanguíneo e tal. Aí eu falei: "Tá descartado isso daí". Muito bem. Aí eu não sosseguei quanto a isso, porque eu queria fazer meu mapa astral, queria saber. Mas isso começou a ficar uma história muito, difícil para mim, Ficou por complexa, começou a ficar complicado. começou porque ninguém sabia e as pessoas que poderiam falar Não não falavam? falavam. Aí eu resolvi falar assim: "Vou embora, vou nessa, sem fazer meu mapa astral", e entrei na espiritualidade em 2019. Você disse que casou 2 vezes. Casei. E essa espiritualidade chega junto com alguma experiência do casamento? Não, foi como um apagão a partir de 7 anos. Assim, a minha espiritualidade depois, como eu trabalhei muito isso em hipnose, de fazer regressão, eu sou, formada em mestre em Reiki e tenho graduação em hipnose, tenho 16 especializações na universidade de hipnose. E nessa nós trabalhamos muito a regressão. E eu Tá. fiz várias vezes a regressão para tentar descobrir exatamente o que tinha ali no meu passado, né. Então a gente pode voltar para a questão gestacional, pode voltar uma época, uma data, e eu fiz vários exercícios, até que na realidade quando eu fui numa idade minha, que eu tinha 1 aninho de idade, a partir daquelas fotos que eu tinha, e que eu descobri que eu, na realidade, tinha sido contatada por seres de outro planeta, quando eu tinha 1 ano de idade. E o meu primeiro livro eu li com 4 anos de idade, eram Os Deuses Astronautas. Uhum. E todo mundo perguntava como era o meu livro de cabeceira, e todo mundo falava: "Gente, a menina começou a ler o livro Eram os Deuses Astronautas". Não sei, aquilo para mim fazia todo sentido. E eu era sempre muito à frente do meu tempo, muito, eh, eles falavam assim: "Ah, ela é inteligente", Tá. mas eu era estranha também. Estranha. É. Tá. Hum, Na tua família, o que o teu pai e a tua mãe faziam? meu pai, ele era mecânico de manutenção e minha mãe era do lar. Tá. E eu tenho uma irmã mais velha, que é professora, e eu era a irmãzinha, a criança chatinha, Estranha. revoltada e estranha. Estranha. Então, eu tinha reações muito engraçadas, porque hoje contando, eu provavelmente teria ido para o hospital na primeira vez que eu tinha feito isso. Quando alguém, fazia algo que eu não gostasse e alguém me, fazia algum questionamento ou fazia algo contrário ao que eu queria, eu saía correndo de uma distância muito grande e batia a cabeça na parede. Tá. E daí todo mundo saía correndo para ver, nada acontecia, não ficava nenhuma marquinha, nada. Tá. Mas aquilo era uma reação, assim, adversa que Era eu era falo, constante isso? constante, era só me Com desa quantos anos?
desde os 2 aninhos de idade, assim, eu Tá. E quando isso acabou? com 7 anos, Tá. com 7 anos. E aí com 7 anos eu comecei a viver a vida de, assim, estudar, aquela coisa, pegar ônibus, eu pegava 2 ônibus para chegar na escola, era uma vida bem difícil que eu tive no início da escolaridade e tudo mais. Mas naquela época também não tinha tanto Tanto perigo, risco, né? É. perigo, a gente pegava ônibus, eu com 7 anos, minha irmã com 9, pegava 2 horas de trânsito. Mas eu vivi uma vida que eu brinco, humana, né. Eu a partir dos 7 anos foi como se eu tivesse tido talvez um apagão daquelas memórias que depois em regressão eu tive acesso, e comecei a viver minha vida humana, Tá. normal. Então fui uma criança normal, e gostava muito de estudar, sempre. Assim, era uma questão de minha mesmo, particular, eu adorava tirar notas boas, então Você eu tinha facilidade para absorver muito, as informações, né? muito, muito, muito. Tá. Eu era, assim, medalhista em todas as escolas, que eu ia, na época a gente ganhava medalha se você era boa aluna, tal. Eu lembro que assim, logo que eu me casei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar aquelas medalhas e falar: "Nossa, eu era inteligente", né. Você diz que a sua vida foi estranha até os 7 anos, Foi. aí nos 7 anos você começa a viver uma realidade humana e Humana, vai até o tua adolescência, teu até casar, casamento, até o primeiro ou até o segundo casamento? até o primeiro casamento. Até o primeiro Até o primeiro, casamento. E o é. que que aconteceu de diferente nessa época? Então, eu sempre fui uma pessoa mal compreendida, né, assim, como mulher, eu sempre tive, reações de luta, sempre por justiça, né. Então essa questão da justiça sempre falava: "Ai, porque você é escorpiana", justo 11 do 11 ainda, né. Então assim, uma escorpiana de 11 do De 11 11. do 11 sem hora de nascimento. Senhora de nascimento e baixinha de 1,50 m, Hã. ninguém queria enfrentar. Mas na realidade não era, isso fazia parte da minha personalidade. Da sua guerra. É, eu lutava por justiça de todo mundo, menos minha. Eu não percebi que eu era muito justiceira, tipo mesmo Marvel aí, né, É. uma super heroína dos outros. Eu não lutava pelas minhas coisas. Quais eram as causas que você assumia? Causas de injustiça com mulheres, principalmente. Eu cheguei a muitas vezes bater em meninos na escola, porque esses meninos faziam, que na época a gente não chamava de bullying, mas era bullying. Bullying. E então eu defendia minhas amigas. E eu, a pequenininha, saía chutando e brigando, minha mãe vivia na diretoria. Extremamente brava e folgada. Muito, muito Tá, brava. tá. E essa personalidade titânica que Hum. que eu me deram, e eu não foi muito boa não. Porque quando me falaram assim: "Você é de titânio", eu comecei a perceber que eu não era cuidada, que eu cuidava. Eu falava assim: "Gente, eu não sou de titânio, eu também preciso, eu também tenho minhas dores". E aí, como humana, essas coisas começaram a vir, e as pessoas ficavam muito incomodadas comigo. Então, por exemplo, comecei a trabalhar, né, em empresas muito boas. Eu sempre trabalhei em empresas, multinacionais americanas. E por exemplo, eu entrava como secretária, vai. De repente eu já era uma assistente de um departamento importante. Eu subia muito rápido nas empresas, mas Uhum. também era mandada embora muito rápido, porque eu não tinha, eu batia muito de frente. Você acha que você precisava ser mais flexível naquele momento e você era Uhum. extremamente resistente? Eu era a guerreira, Tá, então não, sempre a guerreira. sempre a guerreira. Então eu trabalhava na área de recursos humanos, e era a área que mais recebia problemas emocionais, pessoais, de todo mundo.
Então, quando havia aquela coisa da política das empresas, que é: "Ah, essa pessoa está dando trabalho ou tirou nota baixa numa avaliação de desempenho, vamos mandar embora", eu ia bater boca. Tá. Eu ia falar: "Mas gente, Era a ela primeira. ela está passando por esse problema". Então assim, né, eu era meio advogada de todos as pessoas que precisavam e que eu sabia que tinha necessidade dessa luta por elas, porque ninguém ouvia. Empresa é número, É número. e eu nunca vi as pessoas como número. E daí eu ia em desencontro a essas empresas. Você chegou a ter um choque de percepção de realidade? Porque era você lutando pelas pessoas que não lutavam por si mesmas, Uhum. mas que também não te enxergavam, Mm-mm. né. Se assim, se no final tudo aquilo que você fazia não teve o valor para permitir que você ficasse, Exato. então as pessoas também não via o que você Uhum. fazia. Não. E você chegou a ter um choque de realidade diante Uhum. disso? Não, eu não, na época era como uma cegueira minha de pessoal, Uma assim. cegueira necessária. Era uma cegueira necessária, porque tinha um lado egóico lá ainda, Sim, né, que era por exemplo, eu lutava por essas pessoas e as pessoas eram gratas. As pessoas tinham essa, eh, davam esse carinho, esse retorno, esse feedback para mim. tá. E aquilo para mim era muito legal. E era mais legal isso até do que eu ser mantida numa empresa. Era o reconhecimento que você Uhum, buscava. era um E reconhecimento. aí vem a espiritualidade? Como é que essa Ah, espiritualidade isso chega? demorou, Hã. demorou, porque quando eu me via que eu não me encaixava dentro das corporações, porque eu era assim, eu era um avião. Então, eu não tinha como, deixar de, resolver, então eu tinha metas. E eu era uma pessoa muito focada em budget, metas, resolução, embora eu também protegia todas essas pessoas que necessitavam. Então, de certa maneira, eu era sempre mantida nas empresas por resultados que eu tinha. Então, eu eu não tinha dificuldade de arrumar emprego. Uhum. Eu saía das empresas porque geralmente meus chefes se incomodavam comigo, Tá. todas as vezes. Eu chegava e mostrava um serviço e às vezes a pessoa não tinha chegado ainda naquele patamar de conhecimento, precisava de mais tempo, eu passava e mostrava resultado, resultado. Aham. Aí aquele que ainda não alcançou, geralmente era meu chefe, minha chefe, e eu não esperava, Milene, eu ia passando para fazer o resultado. Você atropelava Aham, porque você queria o resultado. uhum. E sempre defendendo todo mundo e tocando, né, O o barco, terror, o terror. tocando terror, Hã. literalmente. E até que Isso virou uma constante. Aí, o que aconteceu? Eu casei, ainda trabalhava numa empresa, eu casei e daí eu tive um foco mudado. Aí a maternidade me abraçou. E tudo aquilo que era minha luta virou cuidar da minha filha, a minha primeira filha. hum, E foi muito complicado, porque foi uma gestação muito difícil. Eu tive muito problema de saúde, então eu tive que ser afastada da empresa, eu fiquei um ano fora da empresa, porque era, necessário eu me afastar por causa da gestação. E aí, quando eu me tornei mãe, eu virei obcecada pela minha filha, assim, de cuidados, e esqueci do mundo, era eu e ela. E aí aquele ser que veio ali para mim era tudo que eu precisava para doar o maior amor que eu tinha na vida, que eu estava doando para todo mundo. sei. Então você entendeu que a tua luta, estava compensando uma falta. Exato, E aí sempre você encontrou eu isso na encontrei. tua filha. É, mas não foi algo, saudável. Eu Tá. acredito, hoje eu já sei, porque depois de tanto tratamento, terapias e hipnoses e
indo em centro e terreiros, a gente acaba se desenvolvendo muito e o autoconhecimento, olhando para dentro, né, Uhum. coisa que eu não fazia. E aí você viu que você tinha adoecido. Eu tinha adoecido. Eu tinha Tá. adoecido a matéria, a mente, né, estava tudo doente. Uhum. Eu tinha engordado 50 quilos na minha primeira gestação. E aí o casamento ficou em segundo plano, né. Eu tinha um casamento maravilhoso, um pai maravilhoso, e só que sabe aquele todo mundo olhava e falava família Doriana, né, que era perfeita, e na realidade não era, porque eu estava sufocando a minha filha, para ela crescer, né, e lutava muito, porque era uma escola muito tradicional, e então eu tinha que estar muito presente. Então eu ficava dentro da escola, eu era mãe representante, eu A era escola da tua da filha minha era uma escola filha, muito tradicional. E muito. aí você se envolveu naquelas questões da tua filha e sempre sufocando a tua filha. Sufocando ela, me sufocando, sufocando as pessoas, professores, Tá, mas, eh, eu praticamente eu não enxergava tudo isso, tá. né. E quando foi que você despertou e entendeu o que estava acontecendo ou pediu ajuda? O que que aconteceu? Quando eu terminei meu primeiro casamento, por causa dessa ausência, como porque sempre fica faltando alguma coisa, né. Uhum. Então eu me tornei 90% mãe, e eu trabalhava na época, eu abri uma empresa e também me dedicava a ela, e acabei deixando faltar um pouco o casamento, e desequilibrou tudo. Tá, E aí que eu vi que tinha tudo desandado, né, tá. quando houve essa perda do relacionamento de 21 anos, né, Nossa, bastante, hein? bastante. E eu com 2 filhos pequenos. Ah, e teve o segundo filho. Daí eu tive o Conta segundo. o segundo filho, como é que foi essa gestação? Muito complicada, Também, mais complicada. mais que a É, a primeira? primeira filha nasceu de 8 meses, porque eu tive um desenvolvimento metabólico de pedra no rim. É metabólico. Na gestação, se eu engravidasse hoje, que já não precisa mais, amém, porque 2 filhos já muito bom, eh, eu ia ter cada vez filho mais cedo, então Ah, por causa tá. de pedra no rim. É só na gestação que o meu metabolismo faz o cálcio virar cálculo. Você disse que aí você estava com 2 filhos, você 2. encerrou o casamento. Aham. E quando esse casamento, né, terminou, como é que foi para você? O que que aconteceu? O que que mudou na tua cabeça? Então, foi algo assim, meu mundo caiu, né. Tá. Eu me vi completamente sem estrutura, de nada, com 2 filhos pequenos, e daí eu olhei para trás e não tinha mais trabalho, não tinha mais, o suporte financeiro que eu tinha antes, e que eu tinha que começar algo do zero de novo. E na realidade eu não tinha saúde para isso. Eu estava, saindo de uma bariátrica de 50 quilos que eu perdi, aí no meu fi engravidei do meu segundo filho, aí ele nasceu de 7 meses, e ele saiu do hospital com 8 meses, e eu fiquei internada mais 40 dias, depois que ele nasceu. Eu O não teu filho foi para casa e você foi, eu ficou? é. Nossa. E foi barra, porque eu quase morri. Eu tive uma pielonefrite bilateral, meus 2 rins falharam, e ali eu já estava, assim, mesmo já estavam me dando tchau ali, Você se né. viu em vários momentos da tua vida passando por circunstâncias que as pessoas entenderiam de tipo: "Acabou, Acabou, aqui acabou", só que acabou. não. Acabou, não. Não, Assim, não era um ponto final, era uma vírgula. E exato, todas essas vírgulas te traziam mais forte, mais forte, mais inteira. mais. E qual foi o teu olhar para tudo isso? Falando desse espiritual, você conseguia entender que tinha uma mão ali que te segurava? Não, Gente, olha que interessante. Situações que nós passamos o tempo todo na vida, a gente vive pedindo por um milagre, o milagre está ali, porque
tantas dores e tantas mudanças e tantas circunstâncias, e a gente continua achando que não, que nada aconteceu, que não tem uma mão que segura, né, Uhum. que segura a tua mão, que te sustenta, que te dá força. Olha a espiritualidade agindo o tempo todo em silêncio. Você precisa pedir para a espiritualidade se provar. E a espiritualidade o tempo todo se prova sem te pedir nada. Exato. Olha a generosidade desse universo. É muito lindo E isso. continua, me conta, até Então, eu falo que eu morri várias vezes, né, aham. e foram situações mesmo de quase morte, né. Eu tive acho que 4 EQMs já. E aí o que acontece? Eu vou falar então, me separei e eu não me curada ainda, humana não curada, tá, que ainda estava doentinha, humana, eu casei de novo, em 6 meses. O que que nós, seres humanos, atraímos como relacionamento quando nós não estamos curados? O mesmo padrão. O mesmo padrão das guerras que você comprava? É, Olha isso, gente, eu presta atenção. repeti eu repeti todos os passos anteriores. E aí, o mais interessante de tudo foi quando este segundo casamento acabou. Mas antes disso, no meio dele, foi quando ocorreu uma reclusão em 2019, que eu fui morar num sítio afastado de São Paulo. E eu não tinha muito o que fazer, eu tinha que cuidar dos meus 2 filhos que, por serem prematuros, eles vieram com algumas necessidades de imunidade, então os 2 não tinham imunidade para estar enfrentando a doença que estava vindo. E aí, nós praticamente ficamos reclusos nesse local. Você, seus filhos e seu marido. Isso. E dentro da tua relação, você tinha um relacionamento saudável? Não, Já era um relacionamento doentio, adoecido. O que você estava vivendo era equivalente a um abuso narcisista? completamente. Tá, Era a repetição do abuso narcisista que eu sofri. Com padrões mais fortes, tá. porque quando você vai doente para um outro relacionamento, você vai mais, aberta e mais doente, Você vai como uma vítima mais frágil. muito mais, porque você não se curou. Tá. Então, existem várias atitudes narcisistas que são utilizadas pelo pelos homens conosco durante os relacionamentos. Então, temos lá, vai, o abuso patrimonial, temos abuso físico, temos abuso, de Psicológico, psicológico, né, emocional. o emocional, a dependência emocional. Sim, E tudo isso, até mesmo hoje eu sei que a síndrome de Estocolmo existe dentro do relacionamento narcisista. sim. Você vive aquela prisão e não consegue sair. Sim. Mas essa época nesse local, alguma coisa que estava lá já tinha começado a me chamar, que chama-se espiritualidade. Tá, então você estava vivendo uma fase pandemia, num sítio isolada com seus filhos, com seu marido, e você começou a perceber que a espiritualidade já estava ali lhe chamando. E como é que a espiritualidade se mostrava para você? Bem, começou a se mostrar por algo inacreditável, que eu falo assim: tudo que é muito mágico tem mão de espiritualidade. Tenta imaginar que eu, gostava muito de um lugar, porque minha irmã já morava lá, já tinha um sítio lá, e eu tinha muito sonho de ter um sítio lá, Hum, nesse local onde eu tenho. tá. Só que eu não tinha condições financeiras de ter. E eu eu com os 2 filhos ali, com doenças autoimunes, eu falei assim: "Nossa, morar na casa da minha irmã não dá", porque ela estava lá.
E eu comecei a falar para todo mundo lá: "Ai, alguém tem um sítiozinho, tal?" Ah, fui ver vários. Aí, de repente, aparece um construtor com uma casa para mim, falando assim: "Olha, eu posso construir essa casa para você". Eu falei assim: "Ai, mas eu não tenho condições financeiras de construir essa casa, é impossível". Ele falou assim: "Quanto você acha que é?" Daí eu falei: "Tanto". Ele falou assim: "Não, é um quarto disso". Aí, Milene, eu falei assim: "Ah, tá, então vamos construir". Milene, é inacreditável, porque nem minha irmã pagou isso lá na casa dela. O terreno meu é o único que ele tem 2 saídas e é de frente a uma floresta. É o melhor terreno que existe lá no condomínio. A casa ficou perfeita e tudo lá aconteceu muito rápido, então a grama crescia rápido, tudo. A casa, é impressão minha ou você está me dizendo que essa casa praticamente ficava numa esquina Obrigada. ou uma encruzilhada de frente para mata? Me conta. Exatamente uma encruzilhada, E aí exatamente tudo uma todo encruzilhada. o movimento, toda a energia desse terreno era diferenciado. É, para começar que ele foi dado para mim. Eu simplesmente era assim, era uma época que todo mundo estava perdendo cerca de 100.000 por dia em aplicações financeiras. Tá. E eu fiz uma loucura, eu falei assim: "Gente, eu não posso deixar a minha poupança no banco, porque o banco vai comer tudo, eu sei porque meu pai passou por isso, na época que pegaram todo o dinheiro e tal". Falei: "Eu não posso fazer isso, eu vou pegar, eu vou aplicar nessa casa". Milene, comprei o terreno muito barato. Quando construiu a casa era maior do que eu imaginava. O terreno era maior do que eu imaginava. E daí, aquele terreno e aquela casa hoje vale 5 vezes o valor que eu paguei. Ótimo, ótimo. Eu fiquei lá 2 anos com ela montando. E eu montei essa casa com tudo de segunda mão. Eu ficava comprando móveis, usados, porque tinha muitas pessoas se desfazendo de muita Nossa, foi coisa. uma terapia na pandemia, né? Foi. Então eu comecei a fazer isso, Tá. sabe. E essa casa, esse terreno, essa construção, esse lugar, começou a conversar com você? Ele começou a ter vida própria. Tá. Eh, por exemplo, cada quadro que eu comprava, depois eu ia ver, ele era réplica de um quadro famoso, que vale muito, só que eu comprei por R$ 50. Uhum. Eu tenho um Louvre nesse sítio, é um mini Louvre. Você entra, tem uma parede de 6 metros de altura por 10 de comprimento só de quadro, e de esculturas. Todas eu comprei de pessoas em regiões da Jardim Europa, que estavam vendendo essas peças por R$ 100, 50. Os quadros eu paguei 20, 30. Tá. E qual foi o diferencial de ter vivido nesse lugar? O que que começou a acontecer nessa Eu região? comecei a ter a noção de que a natureza tinha vida própria, Hum. que eu pisava na terra, eu acordava de manhã e pisava no chão, e eu sentia a energia da terra. E isso tudo começou a me levar em busca da espiritualidade, porque eu olhava aquela beleza, e não era uma beleza que eu vivia aqui. Era um pôr do sol, era o sol, apagava às vezes a luz, não tinha energia, eu olhava para o céu, eram todas as estrelas brilhando, e eu falava: "Gente, esse mundo é enorme, não pode ser só nós aqui". E aí, o que que começou a acontecer ali? Então, eu dormia e tinha projeções astrais. Hoje eu sei que são projeções astrais. Eu comecei a sair do meu corpo lá e visitar.
lugares fora do planeta. E a primeira coisa que aconteceu foi que isso acontecia porque eu fazia umas meditações, eu começava a ouvir áudios de meditação, até que eu comecei a fazer parte de egrégoras espiritualistas que eram pessoas que sabem muito disso, e começaram a me falar de mestres ascensos, e começaram a falar de egrégoras, de estelares, extraterrestres, e isso começou a fazer muito sentido para mim. E numa dessas vezes, dessa regressão que eu fiz em projeção astral, eu me vi lá com 1 ano onde eu estava. Eu estava dentro de uma nave. A casa da minha avó era a vizinha era uma pleiadiana. E aí mostrou tudo o que acontecia quando eu ficava na casa dela. Espera aí, vamos lá, explica para o nosso público o que que é uma pleiadiana. É um ser extradimensional que é uma raça, né, que tem, o propósito de, ajudar agora a humanidade a evoluir mais rápido. Mas é uma raça dentro de um planeta, das estrelas das Pleiades, né, que, como nós, Tá, então a sua vizinha que cuidou de você, ela vinha de um outro de um planeta. outro planeta. E você chegou a entender por que que ela estava cuidando de você? Sim, eu via tudo que ela me ensinava. E uma das coisas que ela, era assim, ela tinha muitos quadros na casa dela, Como você na sua hoje. como eu na minha, mas os quadros dela eram muito diferentes. E daí a gente ninguém entendia, todo mundo achava que era assim, por ser católica, minha família e tal, achava assim: "Ai, parece que é Jesus mulher, né", eles falavam. E no Naquela época. naquela época. Ai, que E na fantástico. e na realidade eram seres loiros, Seres. com barba, sem barba, com olhos azuis puxados, e eu lembro desses seres saírem dos quadros e virem me dar aulas de várias coisas, de ensinar tecnologias para mim. E Tá. uma delas foi o Reiki. Que daí eu acordei um dia lá no sítio, e tinha uma plantinha que eu amava muito morrendo. Hum. Eu peguei e comecei a fazer um es um uma umas uns movimentos com a mão naquela plantinha, não sei te falar porque parecia que aquilo já era uma coisa minha mesmo, Tá. e no dia seguinte eu fui ver a planta. Tá, deixa eu explicar para o público, vamos lá, o que que é o reiki? O reiki é uma projeção energética feita com as mãos, né, as pessoas fazem cursos para poder se tornar reikianos, Isso. então abrem portais onde a energia do reiki flui através do campo energético da pessoa e a pessoa projeta em algum lugar, em uma pessoa, em um ambiente, pode ser em animais, podem ser em Uhum. plantas, então, imaginem sempre que a pessoa se torna um canal de luz para jorrar o reiki numa direção. E claro, essa energia é uma energia curativa. Existem, energias muito semelhantes, mas por planos diferentes, como o jorei, também, Uhum, né, tem exato. o reiki, tem o jorei, tem outras técnicas, e todas as técnicas o ser humano funciona como um grande canal receptor dessa energia e emanador dessa energia numa direção, num sentido e numa intenção. Quando ela diz que ela começou a emanar a energia do reiki para que a planta voltasse, isto é possível. Todos nós podemos, aprender essa Hum, técnica e nos tornar também reikianos, tá certo? exato. E o reiki veio antes de eu estudar. Perfeito. Porque quando eu não sabia que aquilo era reiki, mas me interessou muito um curso de reiki, né. E eu fui fazer o curso de reiki, e daí me tornei mestre em reiki, e aí eu entendi que eu já tinha recebido reiki. E Você reconheceu a energia, porque reconheci. você já tinha experimentado essa energia em E um outro e momento. os códigos também, eu fazia os Perfeito. códigos já, e eu não assim, nunca tinha estudado, né.
E aquilo começou a abrir portais, como você falou, e lá começaram a aparecer as naves extraterrestres, né, os OVNIs que falam, né. Tá. Então aquele sítio meu, ele começou a ter uma projeção de vida e ser um portal energético. E depois que eu fui descobrir que lá tem muitos rituais xamânicos Sim. lá na estrada. Aquela É. região é fantástica. É Ibiúna, gente, Ibiúna é fantástico. E vários ETs em muros, né, sempre tem. Aham. E aí eu descobri que embaixo daquele caminho, é um caminho de cristais. Ibiúna, assim, como algumas cidades no Brasil, nós temos pontos que são conhecidos como pontos geodésicos. Uhum, Os pontos geodésicos são pontos de energia no planeta, né, o nosso planeta possui pontos grandiosos, que uhum. são 7 pontos no planeta, que são muito, muito, muito reconhecidos, né, mas existem pequenos pontos também. E dizem que essa cidade, ela é um ponto geodésico, porque a Exato, estrutura, né, subterrânea é uma estrutura de cristais, e isso. os cristais que criam conexão com seres interdimensionais. E aí, nesse momento, as naves, Começaram espaciais começam a é, frequentar o a seu o meu céu. é. E assim, no começo eram pontos de luz. Tá, E daí até que aquilo começou a virar naves. E, por exemplo, então às vezes a gente estava, na piscina, e eu entendia que a piscina fazia uma conexão maior por causa da água. da água, tá. Então eu chamava, né, eu já era uma contatada, eu já tinha telepatia, eu já via eles já falavam comigo, davam orientações. O que que eles diziam para você? Você falou da Aham, piscina, a água é condutora, isso. energética, né, e amplia também, a água tem o poder de ampliar, as capacidades magnéticas, ou seja, o contato é ampliado pela água. E o que que eles diziam para você? O que eles comunicavam nesses contatos? Então, eu fiz parte de muitos grupos de pessoas contatadas, né, e daí eu comecei a trabalhar com isso através da hipnose, né. Eu fui fazer hipnose lá com um hipnólogo lá no sítio, me arranjaram um hipnólogo lá, né. E quando eu fui fazer assim, a minha regressão, eu tive contato com os seres da minha linhagem na época, porque assim, a gente é reconhecido por uma familiaridade de seres de um planeta. E eu fui apresentada para os meus familiares venusianos. Tá. Então, eu tenho até desenhado eu aqui. Você, nesse momento, você entendeu que você foi reconhecida Uhum, por uma família estelar ou isso, planetária e, no teu caso, venusianos. venusianos. Qual seria a característica principal dos venusianos? Eles são de acolhimento, de amor sem nenhuma, questão de seleção. Eles são amor puro e eles trazem cura, muita cura Principalmente o processo de cura. emocional. Perfeito. A cura emocional, que tem a ver com as guerras que você travava lá Exato, atrás, né? é. Tá, e aí nesse momento, então, eles começam a contactar E daí eles começam a me limpar, porque eu estava sendo presa por, seres antagônicos, através do humano. Porque, o único jeito deles não deixarem eu trabalhar aqui era me tirando toda a visão desse mundo extradimensional e você interdimensional. acredita que você estava no avesso da capacidade dos teus antepassados? Sem dúvida. Por isso que você estava vivendo tudo que você viveu nos teus relacionamentos? Exato. E estava adoecida. É, Ali você se viu curada. isso. E aí, a partir do momento que você foi curada, o que mais aconteceu? Eles também encerraram o ciclo do que você estava vivendo? É, foi um começo de processo de cura, porque na realidade eu precisei curar outras pessoas primeiro, através de hipnose,
de contato, porque a gente vem com missões. Então eu vim primeiramente com a missão de recrutar contatados Uhum. para essa fase de transição planetária. E foi através da hipnose extrafísica que eu fiz isso. Então eu atendi cerca de 250 pessoas, mais ou menos, que tiveram contato com seus familiares estelares. Qual foi, assim, o caso que te chamou mais atenção? Ai, tem um que eu tenho muito carinho, todos me chamam a atenção, porque quando eles entram em contato com, seus familiares, é muita emoção, e é difícil quem está controlando a hipnose também não se emocionar. Principalmente eu que vejo quem está lá do outro lado e ouço o que eles estão falando. Uhum. E eles são, é de um amor que não tem aqui, o ser humano não conhece. Não tem um sentimento ou vários sentimentos que descrevem o acolhimento desse nível de amor que esses seres têm por nós, Certo. que são nossa linhagem, nossos antepassados passados, não independe, nós podemos ter sido ou somos, não tem tempo para eles. Então, Não tem tempo, não tem apego, não tem nada, não tem expectativa naquilo que eles te oferecem, eles só doam só o que tem dou. para dar. É, Você conseguiria comparar, estes seres, né, uhum, com os guias de Umbanda? todos. Me conta, então agora a gente vai entrar nesse caminho, como É. foi que isso aconteceu? Eu só vou fechar aquele ali com uma experiência que você me perguntou, muito especial, e eu espero que ele esteja ouvindo. É um rapaz que eu encontrei fora do país, e ele me contatou muito jovem, ele é um ser, humano contatado por alguém muito especial, que está tomando conta da de toda a proteção de Gaia, e ele está encarnado aqui na Terra. E isso para mim foi algo surpreendente, Uhum. porque ele é um rapaz novo, mas de uma sabedoria indescritível, porque ele é a representação física de um ser estelar do comando intergaláctico. E qual seria a missão dele nesse plano e como é a realidade da vida dele, da existência dele? Ele está aprendendo ainda, ele está fazendo faculdades de místicas e que tem fora do país, e está se desenvolvendo, mas ele está se desenvolvendo muito rápido, ele é um contatado online que eu falo, é que nem eu se deixar eu tomando banho eu fico ouvindo toda hora todos, né, ao mesmo tempo. E ele está se desenvolvendo bastante rápido nisso, e a gente troca muito informação do que vai acontecer, dos planos extraterrestres com Gaia, e tem muita novidade Quais são os planos dele com para Wanda. com a realidade humana e quais seriam os planos de Gaia para com ele? Você pode contar para gente? Então, o plano dos estelares, dos interdimensionais para nós, hoje, está muito claro, que eles precisam estar fisicamente aqui, só que eles não podem estar fisicamente aqui. Então, como que eles vão ajudar os humanos a evoluírem tão rapidamente a ponto de alcançar a evolução necessária para não destruir Gaia? Hum. Eles escolheram a Umbanda. Nossa, nossa, gente, a coisa ficou interessante. Então vamos lá. Eles não podem estar aqui, por quê? Porque eles têm uma composição diferente da nossa. Eles não têm matéria. Então, nós somos formados por átomos, por vários tipos de composições que eles já não têm mais. Vamos falar assim, eles são consciências hoje. Consciências. E essas consciências, como nossos guias e entidades e tudo mais, mentores, eles não precisam ter uma roupagem, mas eles vêm com uma roupagem para ajudar o ser humano. Olha a generosidade. Gente, vamos lá, mais uma coisa, Gaia.
Uhum. Do que se trata Gaia? Gaia é a Terra se regenerando. É a Terra que precisa se evoluir com os humanos. Nossa, olha, gente, vocês entenderam. Gaia tem um plano para a evolução da Terra. Gaia está, como se diz, formando seus filhos, que são seus representantes humanos, Uhum. para interagir dentro desse planeta. E claro, não existe uma manifestação de seres interdimensionais na Terra, porque é incompatível a nossa realidade humana, física, com a realidade deles, uma vez que eles se tornaram consciência. Bom, agora nós vamos destrinchar um pouco essa história dentro da Umbanda, mas nós não Uhum. temos tempo no nosso programa hoje. Uhum. Angélica, eu te convido para o próximo programa, você fica com a Claro, gente? sem dúvida. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de vocês, por acompanhar o nosso programa. O nosso programa está cada vez mais interessante e eu aguardo vocês no próximo programa. E claro, como virou, né, o nosso chavão, mais uma vez, aguardem para que eu acenda a luz da sabedoria. Até a próxima. Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Ele vem chegando, ele já chegou.